Falei tanto de voz, né? A voz, a voz, a voz. A voz, ela bate na gente, né? Bate nos ouvidos, nosso sensor auditivo capta e transforma tudo em eletro, tudo isso monta um grande quadro. Mas quando a voz já é modulada e uma palavra, pronto, a gente já tem dentro do cérebro a nossa biblioteca. E quando a gente fala a palavra urso, aparece a imagem do urso. Ou então quando a gente vê a palavra urso, a imagem do urso já se forma. Ou talvez, às vezes, só de perceber alguma coisa ligada a urso, pode ser um urso, pode ser isso, pode ser aquilo. Várias imagens se formam, mas à medida que a gente vê outras imagens completas ou parciais, a gente pode matar a charada. É um urso correndo atrás da gente no parque de Yellowstone, por exemplo. Ou um lobo-guará correndo atrás da gente no cerrado para comer, porque ele come frutinhas, a princípio. Se ele tiver com muita fome, eu não sei. Não sei, nunca estive lá para ver, não quero levar uma corrida de lobo-guará. Mas a ideia, o perseguindo as dores, perseguindo o que vem, é explicar como é que esse elétron chega no corpo. Isso é que me interessa. Se o som, se a gente enxerga o som, se a gente não enxerga o som, interessa que é o elétron que forma a imagem no tubo de imagens. Então nós temos um tubo de imagens. E o cérebro uma das funções do cérebro é ser o nosso tubo de imagens, e aí a gente toma consciência de algo através de um processo que se chama cognição. Tomar consciência de algo, na prática, é perceber. E para perceber tem que conectar com os neurônios adequados. E quando a gente percebe, a gente consegue ler. Quando a gente percebe a inflexão da voz, nós conseguimos entender algo. Então perceber é conectar. Aprender é montar. Aprender é montar. Montei algo. Montei e aí percebi e reagi. Então é uma montagem bastante complexa que envolve corpo e a mente. Na verdade envolve os sensores todos, a mente, e envolve a resposta do corpo. Então é uma resposta complexa. O aprendizado é uma resposta complexa a um quadro que foi montado. Um quadro muito bem elaborado. Isso é que é aprender. E agora nós vamos realmente aprender. Aprender o quê? Aprender é conectar com o corpo. Aprender é conectar com o corpo. Porque tem que ter uma reação. Se não tiver reação, a gente simplesmente tomou consciência. Olha, tomei consciência, mas eu não sei fazer, não sei jogar isso aí não, não sei jogar sueca, não sei jogar sueca. Já vi umas pessoas jogando, mas eu não sei jogar sueca, já vi, as pessoas se divertem muito, jogar truco. Eu já vi, escutei risadas, uma série de coisas, mas eu não sei jogar ainda isso, nunca joguei. Não sei nem as regras, eu não tenho consciência das regras e eu não tenho uma conexão com o corpo em relação ao jogo de truco nem de sueca. Como outras coisas também, nem da culinária e tal, não tenho essa conexão. O quanto mexer, com que força mexer, uma papinha qualquer para a massa ficar no ponto, qual é o ponto. Então a experiência é o corpo, é a sabedoria no corpo. É a sabedoria no corpo, é o corpo estando ciente do que tem que fazer, devidamente estimulado e fazendo de maneira adequada. E como é que ele faz isso de maneira adequada? Simplesmente ele leva o choquinho adequado. Porque já sabemos que o corpo ele se mexe levando choque. É uma contração muscular que gera a movimentação do corpo. E essa contração é através de um choquinho que a gente leva do nosso neurônio. E esse neurônio carrega o quê? Elétrons. É a eletricidade que move o nosso corpo. Comanda todos os processos, é a eletricidade. Então essa eletricidade ela chega no corpo e tem que sair de alguma forma, mas a ideia é que ela gere movimentos.
E os movimentos, então, expressem esse choque que o corpo recebeu, provocado pelos elétrons que entraram por onde? Por nossas placas sensoriais, placa de vídeo, placa de sensor de contato, sensor disso, que transforma tudo em elétron. Isso é que interessa. Então vamos manter simples. O que falta para impactar um corpo? Nada. É só isso, o corpo reage, mas reage em que direção? Na direção da vida, na direção de onde vieram os elétrons, na direção do ambiente, do ambiente. De onde vieram os elétrons? Que vem do ambiente. Então o ambiente excita o nosso corpo. Nosso corpo, ele toma consciência de algo, percebe algo e toma providências. Essas providências é em relação ao ambiente também. A nossa ação é interna e externa. Ao mesmo tempo, a gente está agindo internamente para poder responder ao ambiente e se movimentar em direção ao ambiente. Só isso, gente, seria um vídeo de 6 minutos. Mas não é tão simples assim. Não é tão simples assim. O modelo da mente, ele explica a motivação. Quando nós chegamos à conclusão lá na etapa da cognição que algo é perigoso, nós podemos ficar com medo de agir no ambiente. Ou chegamos a uma parte importante. A cognição, ela determina a reação. A cognição determina a reação. Como é que pode isso? Se ao montar o grande quadro, a gente chega à conclusão que esse quadro é desfavorável, eu não vou lá, é muita aglomeração, Covid, Omicron, não vou lá não, está muito cheio, ninguém tomou vacina ali, não vou, e ninguém usa máscara, é desfavorável, é até perigoso, nem tenho vontade, ao contrário, qualquer coisa ligada àquilo eu corro, eu tenho vontade de correr. É uma reação. Então aquele grande quadro, ele recebe um rótulo. É uma situação perigosa. Olha, isso é perigoso. Essa quantidade de calor é muito perigosa. Vá se refrescar adequadamente, vai tomar água, bote o pé para cima um pouco, vai caminhar um pouco mais. Aproveita e vai caminhar de noite para poder fazer com que o sangue circule melhor. Tem que suar mais um pouco. Tem que dar um jeito de suar esse corpo. Vai para o sol então para poder suar um pouco mais. Está muito quente, você tem que suar. Você está bebendo tanta água e não está se refrescando, você tem que suar. Então tem que suar mais. Suar bem mais. Reações do corpo, reações internas. E você tem que sair para trabalhar de novo, sair para caminhar fora da sua casa, se arrumar, talvez até fazer a barba, botar um terninho para dar uma palestra. Mas com a variante Ômicron, não interessa, você precisa sair para dar uma palestra, você tem que sair. Você tem que sair de casa, botar a roupa, se arrumar e sair, porque isso faz bem. Emagrecer, comendo certo. São coisas que a gente precisa agir no ambiente, comprar roupas, ações no ambiente. Mas espera, eu tenho medo. Poxa, o medo atrapalhou tudo agora, hein? Quem tem medo simplesmente não vai. Fica parado, fica entalado. Então, o sistema é muito simples. O ambiente manda os elétrons formam uma imagem dentro da nossa cabeça. E quando a gente percebe essa imagem, quando a gente se conecta com essa imagem, que é a percepção, nós temos uma reação. Nós sabemos até qual é a reação. E essa reação é transmitida para o corpo inteiro. Olha, temos que fazer isso. Ah, eu tenho medo. Eu não consigo. Isso é perigoso para mim.
Poxa, mas quem te falou que isso é perigoso? Não, quando eu era pequeno, eu levei o tombo e a partir daí eu achei que isso era perigoso e nunca mais pensei a respeito. Ah, entendi. Então você tem que mudar essa cabeça, amigo. Você tem que parar e pensar a respeito. Mas e agora? O que eu faço? Eu nunca mais pensei a respeito. Então, cara, simplesmente perceba que você está em perigo. A Jamanta está indo na tua direção. Não, não precisa falar duas vezes. Já percebi. Quando a gente olha e vê a ameaça, a conexão já está pronta. Já está pronta, não precisa pensar naquilo. Isso é muito bom, né? E eu me sinto muito bem. É até um alívio para mim entender isso. Porque quando a gente vê, já existe uma conexão. Os olhos estão conectados com o corpo todo, 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 todo. Então quando o olho vê que aquilo vai dar ruim, acabou, acabou. Simplesmente o corpo faz, o corpo simplesmente ele faz, ele não vacila. Não tem como ser diferente. A natureza nos fez assim. Eu concordo plenamente, então, que viva o olhar, cara, que viva o olhar. Poxa, se todas as pessoas pudessem enxergar, se todas. Olha, uma vez eu lembro de um projeto de um cara que estava fazendo um óculos com um radar. Depois sumiu. Isso é coisa de 30 anos atrás, sumiu. Seria tão bom algo que imitasse o sistema do morcego, né? Porque o morcego vê mal a beça e não bate em lugar nenhum, desvia de todo mundo. Eu vou dizer para vocês, eu torço para que um dia alguém descubra algo que possa consertar os sensores de luz, que nem a gente conserta a placa de vídeo do computador, que é o funcionamento do nosso computador, é um cérebro. Ele converte os impulsos elétricos que a gente recebe da energia normal em imagens. E aí vocês estão me vendo, eu estou me vendo. A partir da... E quanto melhor o quadro, quanto melhor o quadro, mais fácil a gente se mexe. Um quadro que envolva o corpo todo, o corpo participa, o corpo não tem má vontade, o corpo às vezes é desconectado. Mas por que um corpo seria desconectado? Já que a gente está falando do corpo, o meu corpo ele vai se conectando, à medida que a gente vai conversando, ele vai se conectando e entendendo que não tem como ser diferente. Então tem que olhar para as coisas e esperar. Esperar. Esperar quanto tempo? Hoje eu trabalhei, eu fiquei 5 horas e meia trabalhando, analisando essa questão, esperando para poder gravar 2 vídeos. Tanto tempo assim? Será que é porque eu não tinha prática, eu não tenho prática? Não sei. Mas eu entendo olhando, né, eu procuro falar agora olhando para as coisas, que olhar, o melhor é olhar para cá mesmo, é olhar para mim. Sabe por quê? Eu tô numa distância boa de mim mesmo e eu vejo, eu consigo me gerenciar. Mas se eu ficar olhando para cima, eu vou ficar só com o rabo de olho aqui, eu vou ficar, no início eu vou ficar meio perdido, então não, pode ser que com o tempo eu acostume, né, e nem ligue mais para isso, mas por enquanto vou ficar olhando para cá mesmo. A ideia é muito mais simples. Se a visão estiver conectada com o corpo, e está, ela vai transmitir as ideias direitinho, e no final das contas, tudo vai impactar a nossa saúde de alguma forma. A plantação de batatas no Alabama impacta a nossa saúde de alguma forma. De alguma forma, a concorrência,
Aí vai ficar mais caro a batata aqui, e ficando mais cara a batata aqui, e se eu não tiver um trabalho, então eu vou. Aí, fome. É importante ter essa conexão, e a partir do momento que essa conexão é feita, tudo acontece. Até eu lembro que a plantação de batatas no Alabama, não sei nem se vai lá ver, vai pesquisar, se existe uma plantação de batatas no Alabama. E com isso eu posso fazer até provas. Eu vou dizer para vocês, eu passei na OAB com o corpo, estudando assim. Mas a forma, o processo aí, eu tenho que... É outra palestra. Já dei as palestras, já ensinei, já está tudo no meu canal. Para quem quiser ver, tá lá, é só treinar, é só sair falando, lendo e sair falando até que a conexão com o corpo seja perfeita. Você está fazendo a conexão com o corpo. Mas sobre o corpo e o medo, o que é o medo exatamente? O medo, eu tenho medo. Eu tenho medo. O medo é uma conexão neural que parou em determinado lugar. A força está toda ali para defender, não quer. É muita energia, muita força. Não é força para fazer, é força para não fazer. Cuidado é diferente. Fazer com cuidado é para fazer cautelosamente, habilmente até. Habilmente. Medo não é não fazer, é não fazer. É fazer assim, ó. Não, não quero. Não é assim, cautelosamente, é assim. E várias coisas. A procrastinação é o quê? Não é medo. Não é medo, é até amor. Mas mais amor a outra coisa. Mas esse amor a outra coisa é simplesmente porque não existe uma conexão mostrando os verdadeiros valores, o que está em jogo naquela questão. Ah, eu prefiro ficar meditando a botar o lixo na rua. Tá legal, para pensar. Se você não botar o lixo na rua, o que vai acontecer? Cedo ou tarde não vai dar nem para meditar. Então, botar o lixo na rua ajuda a meditação, inclusive porque a minha casa vai ficar um lixo e eu vou ficar doente e não vou poder meditar. Então, desculpe, mas o lixo na rua tem que ser colocado mesmo, não tem como. É só uma questão de conexão. Procrastinação é uma questão de conexão e eu venho falando sobre ela há dias. Trabalhando como é que eu trabalho? Eu estou segurando esse papel aqui, a minha terapia. Fazer o que tem que ser feito sempre vem para o bem. Estou segurando isso aqui há uns 3 dias. Talvez amanhã eu segure por mais um dia. E depois eu não vou aguentar mais. Chega de procrastinação. Procrastinação ativa até. Bacana, porque a vida vai me desmascarando a cada dia e esse trabalho de hoje já foi um trabalho... Eu tive que brigar para fazer. Brigar com várias outras coisas, porque os valores são muito parecidos. Mas quando a gente começa a raciocinar mesmo, vai ver que eles são bem diferentes e podem se complementar. Então a procrastinação é uma falta de raciocínio. Se parar para pensar, parar para comparar, porque para procrastinar tem que comparar alguma coisa. Assim, cara, eu estava afim de fazer isso, mas eu também estou afim de fazer aquilo. Não faço nenhum dos dois porque eu fico resolvendo esse grande conflito e nada acontece na vida. Ou então, só vai ganhar, eu vou resolver isso aqui com isso aqui. Assim. Ou então depois eu resolvo com ar. Isso assim, ó. Isso é muito fácil de resolver, mas isso é aula de oratória, eu vou começar aplicando, depois eu explico. Resolver a procrastinação é resolver a comparação rapidamente com o olhar, porque o olhar já está conectado com os membros, e aí eu já estou vendo o lixo, um lixo enorme, e eu enlouquecido, tentando até meditar, pensando naquele lixo enorme. Cara, deixa eu botar o lixo na rua, porque não dá, dói demais. Dói mais não colocar o lixo do que meditar. Então eu vou colocar o lixo na rua.
Pronto, a gente procura dores. A maior dor, a gente alivia a maior dor. O alívio é do excesso, o alívio é da vida. A vida traz energia, a gente tem que escoar essa energia. E quando essa energia vai nos destruir de alguma forma, temos que escoar essa energia primeiro. Essa é a chave da prioridade. E o medo? O medo é a mesma coisa. Quando a gente tem medo, nós estamos valorizando a nossa segurança, mas não fazer também algo por medo é desvalorizar a segurança, mas isso tem que ser conectado adequadamente e o neurônio tem que ser sensibilizado adequadamente também, às vezes pela ressonância da fala, montando aquele cenário várias vezes, várias vezes, várias vezes, até a plasticidade acontecer, o neurônio se deformar. Não dá para esperar a vida se repetir, o karma voltar, porque aí a gente vai morrer, vai ter que voltar 50 vezes, e aí nós vamos aprender de uma vez e vai deformar aquele neurônio daquela vida. Não, eu quero nessa. Obrigado, os budistas, e os espíritas, e o pessoal da constelação familiar, todo mundo que acredita em reencarnação, mas eu quero nessa. Por isso que a gente fala, por isso que o terceiro cérebro foi desenvolvido, para que a gente possa aprender com a dor. A dor ensinou o homem das cavernas a mudar. A mudança faz parte da sobrevivência. Então mudar é fundamental. Mudar através do olhar é muito rápido, mas se a vida não reproduzir aquelas mesmas condições, então a gente tem que falar, reproduzir aquelas condições verbalmente, mesmo que gerem menos elétrons, para impactar adequadamente o neurônio. Então o neurônio, ele tem que levar aquela pancada de... Ele é o marisco. O mar vai batendo, o mar dos elétrons vai batendo até que ele se deforme, como se fosse a rocha. Ele é uma rocha, é uma falésia. O neurônio é uma falésia, ele é todo deformado, ele é todo riscado. Mas é pelas ondas dos elétrons. Então as ondas dos elétrons formam um neurônio. A partir do momento que ele é formado, ele demora para se deformar. Se deforma, ele se decompõe, morre. E aí a gente entra em outro assunto. Como criar novos neurônios para poder substituir aqueles? Criar novos neurônios. Criar. Ah não, a quantidade de neurônios é fixa e tal. Não é fixa não. Ah, mas isso é outra conversa. Isso é neuropsicologia. Vai lá ver, porque a gente aprende coisas que nunca... Ah não, mas a gente guarda tudo no mesmo neurônio. Ah, então a gente conversa sobre neuropsicologia depois. Eu queria conversar sobre o medo mesmo. Medo porque eu já tive medo de muita coisa, até de gravar vídeos. Esperava a luz ideal, a voz ideal, tudo ideal, fiz curso disso, fiz curso daquilo, então chega de curso. Vamos fazer e vamos fazer e deixa doer. Deixa doer e vamos aprender, mas aprender... Poxa, mas aprender, eu tenho algo que é... Eu prefiro fazer tal coisa do que aprender isso. Então, raciocina através da dor. Deixa a dor te levar. Em vez de deixar a vida me levar, deixa a dor te ensinar. Deixa a vida te ensinar através da dor. Deixa a dor ensinar e fazer a sua vida nova, uma vida melhor. Isso é um conselho que ninguém dá, né? Todo mundo tem um conselho maravilhoso, espetacular, sensacional para poder ensinar todo mundo. Eu digo, cara, deixa doer. É a dor que vai te ensinar, conversa com a dor, e a dor vai ensinar até o que você fala, como a modulação da tua voz. A velocidade da voz. Eu falava assim, olha, a vida tal. Não, passei a falar mais rápido. Porque a vida é muito rápida. Daqui a pouco eu vou sair, com certeza, daqui a pouco eu vou sair, vou tomar um suco. Vou tomar um suco porque eu estou com uma sede terrível. Está um calor infernal. Não sei a razão dessa sede, por que eu tomo tanta água, não sei, mas eu estou com uma sede. Bebo até sem sentir sede, mas a boca fica seca. E aí eu acho que, não, é o calor faz a gente beber muita água. É o calor, aqui no Rio de Janeiro está terrível. Vamos revisar? É muito simples. Vamos revisar tudo. Dor.
Fale com a dor e a sua vida mudará. Vai demorar sim, mas não vai precisar demorar 50 vidas, ou 3 ou 4 vidas para aprender que tem que trabalhar mesmo. E trabalhar é varrer o quintal daqui a pouco, é dar uma caminhadinha ali fora, é se arrumar, é sair, é dar um telefonema. É só ver o caminhão vindo na sua direção que o corpinho vai mexer, não se preocupe. Mas ver esse caminhão tem que conversar. Conversar, até porque a conversa gera imagens, mas não é só por isso. É porque conversando você vai impactando o neurônio, então o neurônio vai vendo. Quem vê é o neurônio que vê. O que é ver? O que é ver? O que é ver? É uma informação nova que eu não vou passar aqui agora, mas ver é perceber. Quando o neurônio percebe, quando o neurônio se conectou, quando o neurônio se ligou, ele começa a ser bombardeado. Mas quando ele percebe mesmo, ele entende. E quando ele entende, ele começa a compreender. Quando ele compreende, ele começa a fazer. E quando ele passa para frente o que ele sabe, todo mundo depois dele começa a aceitar. Isso é novíssimo, mas é a revisão que eu falei. Poxa, revisão, gente. Revisão. Me empolguei tanto com o assunto, achei tão legal. Revisar é exatamente isso. O neurônio, ele recebe a imagem, ele recebe a luz e passa para frente essa luz para que os neurônios das pernas, do braço, do corpo todo possam dar um choquinho e a gente se mexer. E o medo? Quando a gente tem medo, essa força, ela vai toda. O que é essa força? Esses elétrons todos vão para a defesa. Por quê? A gente achou que era perigoso. Então essa imagem, ela recebe um rótulo. É perigoso, é gostoso, é bom, isso vai resolver o meu problema. Por que existe o pensamento? Porque demora muito desenhar. Tudo isso já foi falado em outros vídeos, mas compensa falar. Siga a dor, converse com a dor, e ela vai te dizer exatamente o que você quer saber. Vai te dizer tudo o que você precisa saber hoje, amanhã e sempre. É Deus, isso é Deus. Deus faz doer. Deus é bom o tempo todo, já devia ter uma série americana, que ela fala, e o bordão é esse, Deus é bom o tempo todo. O nome da série é uma série de pastores americanos, e aí memória, evocação, a conversa é tão mais simples, é muito boa a série, tem Bíblia, tem uma menina que canta pra caramba, mas indo pelas beiradas não dá certo não, tem que ir direto, pá, sendo natural, né? É muito natural, porque só que não adianta ser natural, porque quando a gente fala de religião tem tanta coisa conectada que talvez a gente tenha que driblar o consciente para lembrar da série. De falar de outra coisa até que a série venha, falar da mente, até que o nome certo apareça. Então o consciente tem que ajudar, ele não pode prejudicar. Isso é um outro tema, é um outro vídeo que é necessário ser feito, mas é sobre aquela leitura natural que eu falei, como trazer os dados e como perceber se os dados são certos ou não. Decoro é um vídeo sobre decoro, é uma coisa importante dentro das outras coisas super importantes, que dentro de uma lógica de fazer o que tem que ser feito, talvez não ocorra hoje. Porque para saber o que tem que ser feito, basta olhar e seguir a dor, o que dói mais. E analisar até o que está envolvido com isso. É a saúde que está envolvida? Porque no final das contas, a saúde dentro de cada existência é uma das coisas mais importantes, cara. Mais importante. Será que é mais importante? Será que é menos importante?
A procrastinação é a solução desse conflito. O conflito de valores, o conflito de valores é a procrastinação. O que é mais importante agora para mim? Não tem conflito, é o que dói mais. O que dói mais agora e o que vai doer mais no futuro se eu não fizer. Então, a mente pensa de maneira muito sábia com o olhar. Olha, é melhor atravessar a rua olhando, porque a gente pode precisar acelerar o passo.